entre os semifinalistas, né? Mais uma vez o número é alto. E a provocação que o Led faz, vou botar os números aí, para eu lançar a pergunta dele. Olha, são 6 do Boca, 4 do River, esses times fizeram a final do ano passado, né? 3 do Grêmio e 1 do Flamengo. Então temos 2 argentinos de um lado fazendo o superclássico, 2 tradicionais times brasileiros, o Grêmio com uma participação muito mais marcante em Libertadores do que o Flamengo, e o Flamengo com a força da sua torcida, com, né, o espaço que ocupa no futebol nacional. A pergunta do Lédio é, está se criando uma elite também na Libertadores? A gente vai começar a ver cada vez mais. É lógico que assim, a gente tem que fazer uma pequena ponderação, que o número de títulos espalhados entre os clubes aumenta a cada ano. Sim, né? Sim. Mas a pergunta do Led é nesse sentido de se a gente vai começar a ver uma elite de clubes sul-americanos que vão frequentar semifinais todo ano. Mais ou menos o que a gente já identifica na Liga dos Campeões da Europa. Se bem que a Liga dos Campeões da Europa é aberta a uma ou outra surpresa, mas sempre vai ter ali ou o Real ou o Barça, Bayern, a Juventus, o Bayern, né? Pelo menos um desses aí vai estar. É isso que está começando a acontecer aqui? O que vocês acham? Parece que sim, né? Está dando essa cara. A gente teve alguns anos atrás clubes do Equador, clubes da Colômbia ali, frequentando as semifinais, mas acho que se a gente fizer uma retrospectiva, talvez a produção possa nos informar, de uns anos para cá, argentinos certamente, né? Sempre temos clubes da Argentina. E agora, clubes brasileiros também estão... Onde está a melhor administração, a melhor gestão do futebol? No ano passado foi o recorde, não foi? Porque eram 3 semifinalistas iguais, os 2 argentinos e o Grêmio. Sim. O quarto era o Palmeiras, que tem... deixa eu ver se eu não estou falando besteira. O Palmeiras tem 2 Libertadores, certo? 2 Libertadores. Então, entre os 4 semifinalistas havia... não, o Palmeiras tem uma também, né? É só um. Por isso que eu estava aqui. Quando eu puxo essas coisas de memória, dá problema. Sempre dá problema. Ano passado era o recorde e esse ano o recorde é batido por quê? Porque um dos 4 semifinalistas do ano passado foi campeão e voltou agora. Né? Mas eu acho que a gente tende a ter isso no Brasil só. Acho que ainda a Colômbia é aberta a ter ali uma surpresa, a Argentina... temos 2 anos de repeteco na Argentina, mas ainda cabe um Racing ali correr por fora. Agora, aqui está afunilando, aqui vamos viver de... A elite seja de países, né? Não só de clubes. Aqui vamos ficar no Grenal, mais Flamengo, mais Palmeiras, Cruzeiro. O Santos por uma tradição, talvez não tenha a mesma grana do que os outros clubes citados, mas também cola ali sempre no pilotão da Libertadores. Mas a tendência é essa, acho que mais no Brasil do que no resto da América Latina. No Campeonato Brasileiro está acontecendo isso. Vai Daqui a pouco a gente vai falar de Campeonato Brasileiro. Sim. Você vê ali no clube do G5, G6 ali, Sim. 4 clubes de São Paulo estão ali. Os 4 clubes grandes de São Paulo estão. O Rio com o Flamengo e São Paulo, né? Os 5... Mas no caso da Libertadores... Essa desorganização do Cruzeiro, a desorganização, inclusive, financeira, administrativa, as irregularidades, acho que começou a tirar um pouco o Cruzeiro desse jogo, que era sempre... Mas é um clube que tem tradição de Libertadores. Que é um time para estar aí, para estar nesse bolo. Agora é estranho dentro disso que os grandes clubes assim, da América do Sul, como por exemplo Peñarol, não frequentem as últimas fases da competição. O futebol do Uruguai nos últimos anos... Financeiramente também não tem o mesmo poder econômico que o futebol brasileiro e o futebol argentino. Né? O Boca contratou o jogador que veio do Roma, esqueci agora, né? O volante que veio da Roma. Né? De Rossi. Qual será o salário do De Rossi, por exemplo, para jogar na América? Agora, eu até... já em cima da provocação do Chico de que pode pintar ali um colombiano, um equatoriano, para quebrar essa corrente. O sistema é mata-mata, né? Então ainda podemos ter... Mas olha só, a minha dúvida é se esses caras vão continuar chegando à semifinal da Libertadores. Sim. Se eles vão conseguir passar pelo Boca, pelo River, no meio do caminho, pelos brasileiros. Para chegar na semifinal, acho que vai ser dessa... Porque olha que a gente teve esse ano, um lado brasileiro nas quartas de final, ou seja, ali iam passar mesmo 2 brasileiros, e do outro lado... 2 argentinos, um paraguaio, que foi o Cerro Porteño eliminado ontem pelo River, e um equatoriano, a LDU. Os colombianos dessa vez nem chegaram. Sim. Quer dizer, os caras vão realmente ter que furar o bloqueio, os times desses países. Você poderia ter o Cerro, né, que fez uma campanha boa e que poderia passar pelo River pela frente. Ou ainda a Universidade Católica do Chile também, um time que está faltando nessa discussão aí, que eu também acho. Então, olha...
para pensar numa elite, né? O clube com mais títulos da Libertadores ainda é o Independiente, que não é dominante na Libertadores. Depois vem o Boca, 7-6. Aí o Peñarol, citado pelo Charles, não chega mais. Não tem chegado. Campeão dos campeões. Foi eliminado esse ano pelo Flamengo na fase de grupos, depois pelo Fluminense no mata-mata da Sul-Americana. Aí vem o River, o Estudiantes, que também não vive um bom momento financeiro, o Olímpia do Paraguai também não chega, o Nacional do Uruguai não chega mais. E aí vem os brasileiros. São Paulo, Grêmio e Santos têm 3 títulos cada um, Cruzeiro e Inter 2. E junto com eles o Atlético Nacional, também da Colômbia, com dois títulos conquistados. Eu estou tentando avaliar assim, a dificuldade desses times de outros países de furar esse bloqueio, de conseguir entrar nesse grupo de elite aí das semifinais, né? E a gente pegando os últimos resultados, eu acho que a gente vai ver que teve aquele ano do Vélez Sarsfield campeão, que ali a gente tinha os 4 semifinalistas. Não, desculpa, São Lourenço. Oh, meu Deus do céu. São Lourenço, o Papa. Lembra-se do Papa. Sexta-feira. Não. É todo dia, Charles. O negócio da memória está ficando complicado mesmo. Mas essa foi a semifinal diferente, né? Agora, de uns tempos para cá, a gente tem visto uma concentração, assim. Os brasileiros chegando às semifinais, Boca e River sempre disputando. Então, talvez esteja mesmo se criando aí uma elite, né? Vamos ver as últimas finais. Eu fiz aqui uma pesquisa rápida. Boca e River foi a de 2018, Lanús e Grêmio. Em 2017, o Lanús... Já tem o Lanús quebrando. Fura o bloqueio. Em 2016, Independiente Del Valle e Atlético Nacional. Aí... Improvável, né? Difícil de acontecer. Né? Em 2015, o Tigres ainda tinha time mexicano, né? Enfrentou o River Plate. E em 2014, Nacional e São Lourenço. A gente tem alguns times diferentes aí chegando às finais. Mas existem, sim, elementos de que os clubes mais ricos do continente estão, né, consolidando aí uma elite. Tem uma boa gestão, na verdade, né? No caso hoje, Flamengo e Grêmio, né? 2 clubes que estão bem financeiramente, uma boa administração por parte da diretoria, isso reflete no time. São os 2 times. E olha que já há um pequeno abismo entre o Grêmio e o Flamengo. Financeiramente, sim. Não é? Já. Agora, mas o Grêmio é muito organizado, né? com boa gestão. Né? Com bem organizado. Agora, é interessante a gente lembrar aqui que, apesar da crise financeira e econômica da Argentina, né? Os clubes argentinos, o River Plate, sobretudo, ainda consegue, no meio daquele caos econômico, né? Segurar bons times. Segurar, né? É um time tradicional da competição, e o Boca Juniors também. Né? Tem um paralelo, assim, não é exatamente a mesma situação, mas a Espanha passou por um momento econômico muito difícil, uma taxa de desemprego altíssima. É lógico que o momento difícil lá é diferente do momento difícil aqui, né? Mas os clubes espanhóis continuaram bilionários e fazendo contratações inacreditáveis. E num furacão econômico pesado, né? Falar em furacão, a única derrota do Boca foi para o Atlético Paranaense. Foi aquele 3-0 lá na Arena da Baixada. Tirando isso, 6 vitórias e 3 empates. O River chega sem perder. Chega com 7 vitórias e 3 empates, como nós mostramos aí. São campanhas consistentes as dos times argentinos, hein? Já era esperada essa semifinal entre Boca e River, né? Eu diria que nesse momento até ela adquire uma importância maior do que a própria final, devido ao que aconteceu ano passado. Sim. Né? Só se fala nisso na Argentina, né? Nessa semifinal, né? Vamos falar com o Ariel Palacios daqui a pouquinho sobre isso. E o Ariel tem trazido isso pra gente desde que os dois chegaram às quartas de final. Estão esperando. Do mesmo lado da chave, só se falava na possibilidade da semifinal. Agora já não é mais uma possibilidade. Flamengo e Grêmio têm trajetórias quase coincidentes na Libertadores. O Flamengo teve problemas na primeira fase. Essas 3 derrotas, só uma delas é na fase eliminatória, né? Sim. Aquele 2-0 pro Emelec lá. Não largou bem. As outras 2 pro Peñarol no Maracanã. Inacreditável. 1-0 Peñarol, né? Que foi inacreditável o Flamengo ter perdido essa partida no Maracanã. Mas o time estava se acertando, não tinham todas as contratações ainda, o trabalho do Abel estava sendo questionado, o Jorge Jesus não tinha chegado ainda. Né?
Depois, na fase eliminatória, o Flamengo tem dificuldades contra o Emelec e aí contra o Inter se impõe no confronto, né? Uma vitória e um empate. Sem dúvida, né? Nas duas O partidas. Flamengo passa com autoridade, mas o Flamengo foi mudando ao longo do confronto, né? Jogadores foram chegando, o time que elimina o Inter é diferente, bem diferente do que começou a Libertadores. E a trajetória do Grêmio é curiosíssima, né? Essas 3 derrotas aí foram as 3 primeiras partidas do time na competição, né? Aliás, esse empate e 2 dessas derrotas. Depois o Grêmio perdeu para o Palmeiras já na fase eliminatória. Mas o Grêmio tinha só 1 ponto nos 3 primeiros jogos. Mas foi uma vitória que levantou o time, lembro do Renato Gaúcho falando isso. Sim, e aí o Grêmio começou uma reação que era absolutamente improvável. Ele estava praticamente fora, já na primeira fase. Isso é um vexame, né? O Grêmio ser desclassificado na primeira fase. Mas não me lembro o jogo, o Grêmio venceu e ali começou uma reação. O Grêmio venceu, o Grêmio fez 9 pontos no que seria o segundo turno da primeira fase, né? Venceu as três partidas de volta. Exatamente. Né? Ali começou a reação. Aí fez 9 pontos e se classificou com 10. A diferença para o Flamengo é que o Flamengo preservou o Campeonato Nacional, o Brasileirão, segue muito bem Continua lá em cima. E o Grêmio sacrificou geral porque não dava para fazer. Porque na Copa do Brasil ainda está também na tem a Copa do Brasil. Compensou, tá no equilíbrio, eu acho. Os dois brigam aí em 2 frentes. Daqui a pouquinho nós vamos falar do jogo que classificou o River, que fechou aí esse chaveamento da Libertadores, né? E claro, da expectativa que existe agora para esse superclássico. Vamos lembrar que os últimos 2 confrontos entre Boca e River pela Libertadores tiveram consequências dramáticas, né? E vamos falar também da eliminação do Fluminense, classificação do Corinthians fora de casa na Copa Sul-Americana. É hora do nosso primeiro intervalo no Redação Sport TV. Voltamos já.